Depois de afastar 4 jogadores, o Corinthians ainda cogita outras mudanças no elenco. O vídeo de hoje do canal do Nicola analisa cada um dos casos dos atletas corintianos e fala também sobre o São Paulo, adversário do Timão no derby desse domingo. São Paulo liderou uma única estatística entre todos os clubes da Série A na temporada passada. Você vai saber qual a partir de agora. Bora te falar também sobre o Palmeiras, o que dificulta a negociação com o Claudinho, um velho pedido do técnico Abel Ferreira. Já no Flamengo, história de uma conta fake no Twitter que tem repercutido muito na questão política. Vou te falar sobre o Vasco, o antigo sonho vascaíno. Tem novidade importante sobre o tema. Para completar, as últimas do mercado, tudo sobre o Clássico Mineiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo com os meus palpites para te ajudar na hora H. Tem Vasco e Santos, para mim dá Vasco, Corinthians e São Paulo dá empate, Grêmio e Fortaleza, fiquei muito na dúvida sobre esse jogo, vou colocar Grêmio sem muita convicção. Já no Clássico Atletiba vou de Atlético, no Clássico Mineiro vou de empate, embora com dúvida se o Cruzeiro não vença, além de Goiás e Botafogo, o líder Botafogo tendo a chance de vencer e disparar no Campeonato Brasileiro. Para se divertir na aposta ganha comigo é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro mesmo e bora lá. Quero começar o vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vanderlei Luxemburgo, que já enfrentou o São Paulo 5 vezes como técnico do Corinthians, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Globo vai transmitir nesse domingo 3 jogos em TV aberta, todos a partir das 16. Corinthians e São Paulo serão transmitidos. Corinthians e São Paulo será transmitido para São Paulo e para vários estados do país, assim como Vasco e Santos para o Rio de Janeiro e vários outros estados. Já Grêmio e Fortaleza terá transmissão para o Rio Grande do Sul e também para o Ceará. Bora falar a respeito do domingo de Atletiba, clássico entre Atlético e Curitiba, retrospecto todo favorável ao Atlético. Nos últimos 4 jogos só deu Atlético ou empate, 2 vitórias do Furacão, 2 empates. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias do Atlético, 1 vitória do Curitiba e 4 empates. Bora falar agora sobre Bragantino e América, que são donos dos piores públicos do Campeonato Brasileiro. O Bragantino tem 3 dos 5 piores públicos, o América tem 2 dos 5 piores públicos como mandante. Agora adivinha qual o jogo que teve menor público até agora? Acertou quem lembrou de Bragantino versus América, jogo em Bragança Paulista, assistido por apenas 2.909 torcedores. Para fechar o giro de notícias, contar sobre o outro lado, os clubes com mais público no Campeonato Brasileiro. Esse ranking tem o Vasco em primeiro, com o dono do maior público num jogo, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro, Bahia em quarto, São Paulo em quinto. Bastante equilíbrio nesse ranking das pessoas, dos clubes que mais levaram torcedores. Quero falar agora sobre Diego Valois, atacante colombiano que interessa ao Vasco há bastante tempo. Ele pertence ao Tajeres e tinha contrato se encerrando em dezembro desse ano. O Vasco analisava com todo o carinho do mundo a questão, esperando pelo mês de julho para poder oferecer um pré-contrato e assinar com ele a partir de janeiro do ano que vem. Mas surgiu nas últimas horas uma notícia na Argentina bastante ruim. O Tajeres conseguiu prorrogar o contrato do jogador de 26 anos de idade. A nota divulgada pelo Tajeres diz o seguinte, abre aspas, o Tajeres informa que houve uma melhora e extensão no contrato profissional do atleta até 2025. Dessa maneira, o Vasco já não consegue mais oferecer um pré-contrato para tirá-lo do futebol argentino. Vai precisar haver acordo com o Tajeres, que tem pedido extremamente alto por esse jogador que atua pelo lado do campo e seria uma das cerejas do bolo. Cruz Maltino para metade do ano, atleta que chegou em 2018, primeiro por empréstimo, depois comprado, já são 129 partidas, 24 gols e 15 assistências com a camisa do clube de Tajeres. Bora contar agora sobre uma história pra lá de esquisita, uma conta fake de Twitter de um dirigente importante do Flamengo. Você conhece o Rodrigo Dunche, né? Ele é vice-presidente geral do Flamengo e também dirigente do departamento jurídico, um dos caras mais ativos no Twitter, sempre defendendo o Flamengo, posições fortes, atacando jornalistas, enfim. Pois bem, um jornalista, um colunista do Metrópolis, o Guilherme Amado, trouxe a revelação de que o Rodrigo Dunche
pode ter uma conta fake no Twitter. Como é que essa história surgiu? Rodrigo Dunch fez uma postagem outro dia na conta oficial dele, apagou, e instantes depois esse mesmo texto apareceu na conta de uma pessoa chamada Roberto Dondier. Foi o suficiente para que começasse a entender que essa conta do Roberto Dondier, que ao que parece não existe, era um fake criado pelo Rodrigo Dunch para atacar seus desafetos, até porque essa conta, atribuída como uma conta fake do Roberto Dondier, quase sempre ataca desafetos políticos do Rodrigo Dunch, entre eles Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e agora o BAP, que até outro dia era muito próximo do Dunch. Eles se separaram, estão em lados opostos e têm se atacado. Rodrigo Dunch, talvez usando essa conta, não dá pra gente cravar, né? Mas teria usado esse subterfúgio, essa conta fake, para atacar o BAP. Tentei entrar em contato com o Dunch para ouvir a respeito, ainda não consegui. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês, mas é por essas e outras que os clubes brasileiros que não são SAF, não se tornaram profissionais, acabam sempre naquela mesma situação. Enfim, eu queria lamentar a situação e queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito de uma história como essa. Bora falar agora sobre um tabu em jogo em Minas Gerais. Nessa tarde e noite, a partir das 18h30, a gente tem América e Cruzeiro no Independência. América é o último colocado do Campeonato Brasileiro, um único ponto conquistado. O Cruzeiro, talvez a grande surpresa da competição, aparece no 6º lugar com 9 pontos conquistados, são 3 vitórias em 5 jogos. Mas, retrospecto recente joga muito a favor do Coelho. São 7 jogos sem perder para o Cruzeiro. A última vez que a Raposa venceu o Coelho se deu em dezembro de 2020. E o pior vem agora. Nesses 2 anos e meio de jejum, o Cruzeiro só perdeu para o América. São 7 jogos e 7 vitórias do América. Nessa temporada, por exemplo, foram 3 jogos, todos pelo Campeonato Mineiro, vitórias por 1-0, por 2-0 e por 2-1. Pergunta que eu queria deixar para você é: o tabu acaba agora? Sob o comando de Pepa, um Cruzeiro muito mais intenso, que vende muito caro os resultados, que se defende bem, enquanto o América vacila, oscila, não faz um bom início de Campeonato Brasileiro. Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para deixar seu palpite, beleza? Bora falar agora sobre quem não fica no Corinthians. Você sabe que o Timão já afastou 4 atletas. O primeiro deles desde o início da temporada, o Luan. Lucha até pensou em reintegrá-lo e desistiu. Nessa semana foram anunciados também os afastamentos do Duqueiroz, do Balbuena e do Júnior Moraes. Esses 4 atletas treinam em horários diferentes e não defendem mais a camisa do Timão. Com o detalhe de que o Duqueiroz já está negociado com o Zenit na metade do ano, o Balbuena está por empréstimo somente também até o mês de julho, e o Júnior Moraes tem contrato até dezembro, assim como o Luan, mas não estão nos planos. Se pintarem propostas, o Corinthians certamente vai negociá-los. Queria contar sobre quem também pode deixar o Corinthians se os resultados ruins continuarem a aparecer. Bom, Renato Augusto e Mosquito, ambos machucados, têm contrato até dezembro, mas a ideia do Corinthians é prorrogar o vínculo de ambos. Esses caras não correm risco de qualquer dispensa, afastamento ou coisa do gênero. Bruno Mendes também só não ficará se não quiser. O Corinthians já fez uma proposta para a extensão do contrato, que se encerra em 31 de dezembro. O Bruno Mendes tem enrolado, até porque ele tem algumas propostas do Brasil e de fora. Entre os interessados estão Internacional e Flamengo. Queria contar sobre os casos de Gil e Juliano. O Corinthians já teria renovado os contratos da dupla, tanto do zagueiro quanto do meio-campista, só não fez por causa da pressão extremamente grande de torcedores inconformados com os resultados e chateados com a manutenção dos veteranos. Esses dois vão precisar que o time melhore para que seus vínculos sejam prorrogados. Já o Fábio Santos. Fábio tem uma possibilidade real de se aposentar em dezembro. A ideia do Fábio era acabar a carreira agora em 31 de dezembro, a menos que surja uma grande reviravolta, ele termina o ano voando, o Corinthians conquiste títulos, é isso que deve acontecer. O caso do Cantilho e do Paulinho. Ambos têm contrato até 31 de dezembro, mas o Corinthians gostaria de negociá-los na metade do ano. Em relação ao Cantilho, se não vendê-lo agora, cerca de 16 milhões de reais serão perdidos, porque o Cantilho não está a fim de renovar o contrato, o Timão também não quer prorrogar esse vínculo. Então ou vende agora por qualquer valor ou perde o jogador de graça, investimento alto. Sobre o Paulinho, custo superior a 1,5 milhão de reais por mês. Se o Red Bull Bragantino conseguir se acertar com o Paulinho, deve fazer uma proposta para comprá-lo do Corinthians e o Timão deve liberá-lo, inclusive de graça. Se não acontecer, o Paulinho deve ficar até dezembro para possivelmente ser liberado sem custos no fim da temporada.
Para completar, o Maicon está emprestado pelo Shakhtar Donetsk até dezembro, não tem conseguido jogar bem e a tendência é que não renove. Rafael Ramos, jogador que tinha sido indicado pelo antigo treinador, pelo Vitor Pereira, não conseguiu cair nas graças do Vanderlei Luxemburgo, não deve ser utilizado. Se pintar proposta por ele na metade do ano, deve haver negócio. Para completar, Romero, uma das escolhas equivocadas do presidente do Willian Monteiro Alves, tem contrato até o ano que vem. Não deve sair não deve sair por meio de uma dispensa, até porque tem um custo relativamente alto, mas vai precisar melhorar seu nível de jogo. Ele sempre se destacou pela marcação, hoje já não consegue, até pela idade, ser tão intenso defensivamente, ofensivamente entrega muito pouco. Mais um péssimo negócio feito pela atual gestão. E você, quem dispensaria? Quem não deve continuar no Corinthians? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Para falar agora sobre o São Paulo, tricolor que apresentou um balanço financeiro de 2022 melhor do que em relação aos outros anos, mas só conseguiu se destacar em relação aos concorrentes brasileiros em um ponto, na venda de atletas para o exterior. São Paulo foi o clube que mais arrecadou com transferências de jogadores, foram 229 milhões de reais de receita no ano passado, contra 174 milhões do Palmeiras, 173 milhões do Inter, 146 milhões do Corinthians e 133 milhões de reais do Flamengo. É importante lembrar que o São Paulo teve esses 229 milhões graças especialmente à negociação do Antony, que já havia deixado o São Paulo há bastante tempo. Ele se transferiu do Ajax para o Manchester United em um negócio que garantiu cerca de 100 milhões de reais ao São Paulo. Então os 229 milhões foram inflados por essa negociação do Antony. Importante contar que Sara, Rigoni, Marquinhos, Tuta, Volpe, Jean e Tietê também foram responsáveis por esse número astronômico de 229 milhões de reais de receita. Nos últimos anos, só o Flamengo faturou mais do que o São Paulo em relação à venda de atletas, o que mostra que, mesmo com a venda do Antony, que deu uma inflada nessa negociação, São Paulo é um clube que costuma vender bem. Só o Flamengo tem números superiores ao tricolor nos últimos anos. O Flamengo apareceu com... o São Paulo tem 265 milhões de dólares nas últimas 5 temporadas contra 276 milhões de dólares do Flamengo. Estava falando só em reais, nesse momento específico, estou falando em dólares. Corinthians aparece na terceira colocação com 199 milhões de dólares, o Palmeiras o quarto com 194 milhões de dólares. Se superou os adversários em relação a transferências de atletas, São Paulo ficou bem abaixo. No que diz respeito a direitos de TV, patrocínio, bilheteria e receita total, há necessidade de melhorar consideravelmente. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Claudinho. Contei para vocês durante a semana que o Claudinho e seu staff gostariam de trocar o Zenit pelo Palmeiras. Entre as justificativas, o fato de ele ser querido pelo Abel Ferreira e de querer curtir esse momento bom do Palmeiras. O Claudinho entende que se jogar no Palmeiras vai ter a chance de participar de um time que briga por todos os títulos, se tornar ainda mais valioso no mercado e voltar à seleção brasileira. O Claudinho entende, tem como sonho jogar uma Copa do Mundo e ele acha que o Palmeiras abriria esse espaço. O Palmeiras já sabe da intenção do Claudinho. Esse recado dos representantes do Claudinho em relação a jogar no Palmeiras já chegou aos ouvidos da Leila Pereira, do Abel Ferreira e também do Anderson Barros. O que precisa agora? Precisa que a Leila se convença de que há a possibilidade de fazer um investimento grande, talvez o maior da gestão dela. O Palmeiras já fez um primeiro contato na temporada passada com o Zenit para entender as condições e o clube russo havia pedido algo na casa dos 40 milhões de euros, o que torna qualquer negócio inviável, venhamos e convenhamos. Há uma impressão de que agora, se o Palmeiras chegar com jeito e talvez oferecendo atletas, essa negociação possa sair por cifras menores. Vale a lembrança de que o Yuri Alberto, que estava avaliado em 25 milhões de euros, também do Zenit, conseguiu ser negociado com o Corinthians. Então, há dentro do staff do Claudinho a impressão de que se a Leila quiser levar o negócio adiante, a coisa pode acabar acontecendo. Claudinho, que foi comprado do Zenit junto ao Red Bull Bragantino por algo na casa dos 14 milhões de euros, é o segundo jogador mais importante do atual elenco, só atrás do Malcom. Nesse sábado, inclusive, os representantes do Claudinho estiveram no estádio acompanhando um empate com o Krasnodar. Foi o jogo da comemoração do título do campeonato russo. Durante essa viagem, o Fernando Garcia e o Guilherme Miranda pretendem conversar com os representantes do clube russo para entender quais tipos de negócios poderiam ser feitos para que o Claudinho se tornasse reforço alviverde a partir de julho.
Claudinho tem mais 3 partidas do campeonato nacional antes de entrar no período de férias e se dependesse apenas dele, na reapresentação, em vez de estar na Rússia, ele estaria vestindo a camisa alviverde. E você, que pensa sobre essa possibilidade, gostaria do Claudinho no Palmeiras? Use o espaço para comentários. Também não esquece de compartilhar, deixar like, aquela coisa toda. A gente volta mais à noite com a tradicional live de domingo. Queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que acompanham o canal. Beleza? Valeu, tchau, tchau!